Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para mais um vídeo, para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. No vídeo de hoje eu quero falar a respeito de um tema muito interessante. Se Deus é Espírito, como pode Moisés ter visto as costas de Deus? Só que antes de nós entrarmos no conteúdo desse vídeo, eu quero fazer um convite. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Faça parte dessa comunidade de apaixonados pela Palavra de Deus, o canal Teologando e Capacitando. Também não esqueça de ativar os sininhos das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir um vídeo novo para o canal. Também não deixe de dar aquele like, pois o like, o joinha, né, o gostei, como você queira dizer, ajuda muito o YouTube a entender a relevância dos conteúdos postados e assim divulgar com mais pessoas. E não esqueça nem de compartilhar os nossos vídeos em suas mídias sociais, no WhatsApp, Facebook e Instagram. E fazendo assim você irá ajudar o canal a crescer e ajudar um irmão em sua caminhada cristã. E também lance no grupo da tua igreja, grupo de líderes, membros, obreiros aí no grupo de WhatsApp, né? E ajuda e abençoa a vida de um irmão. Pois bem, voltando agora diretamente para o tema desse vídeo, nós temos algo muito interessante na Bíblia Sagrada, pois o Novo Testamento declara que Deus é Espírito. Só que em Êxodo capítulo 33, versículo 23, vai dizer assim a palavra do Senhor: e havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então, como entender e conciliar, né, esse assunto? Então, antes de entrarmos nos vídeos, no tema, para resolver essa questão, eu quero deixar alguns relatos bíblicos provando que Deus é Espírito. E você pode aí conferir na sua Bíblia. João capítulo 4, versículo 24 diz que Deus é Espírito. Importa, né, que os adoradores adoram o Pai em Espírito e em verdade. João capítulo 1, versículo 18 vai dizer que Deus nunca foi visto por ninguém. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16 diz: aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e pode ver. Então nós temos a prova através dos textos bíblicos neotestamentários que Deus é Espírito, que homem nenhum ouviu, mas o texto que nós lemos de Êxodo 33, versículo 23, diz que, havendo Deus tirado a mão, Moisés não iria vê-lo pela face, mas iria vê-lo pelas costas. Então, a pergunta é: como conciliar estes relatos em que o Novo Testamento diz que Deus é Espírito e não foi visto por ninguém, e, contrapartida, o Antigo Testamento tem vários relatos, né, de personagens que, assim como Moisés, diz ter visto a Deus. Alguns exemplos, em Gênesis capítulo 32, versículo 30, vai dizer assim: e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Gênesis 16, versículo 13, Agar vê aquele que o tinha visto. Êxodo 24, versículo 9 ao 11, Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos de Israel viram o Deus de Israel. Juízes capítulo 6, versículo 22 e 23, Gideão também viu o anjo do Senhor face a face. Juízes capítulo
3, versículo 22, Manoá viu a Deus ao ponto de dizer para sua esposa que iriam morrer por ter visto Deus, entre outros textos. Então, como explicar a respeito disso? A primeira coisa que nós temos que entender é que isso é uma figura de linguagem, podemos dizer, conhecida como antropomorfismo, onde características humanas são atribuídas a Deus para que possamos entender a forma de Deus trabalhar, a forma de Deus agir, se é que podemos dizer assim. Então, nós vamos encontrar com frequência em texto veterotestamentário ou no Antigo Testamento, linguagem falando a respeito de que Deus tem braços, face, mão, dedo, costa, Deus falando, Deus andando. Vamos ver palavras dizendo que Deus ri, chora, é ciumento, furioso, zeloso, ou seja, características humanas atribuídas a Deus. Você quer ver um exemplo claro do que eu estou falando? É o texto de Isaías, capítulo 59, versículo de número 1, que diz: Eis que as mãos do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Então percebe que essa linguagem atribuída para Deus é que nós temos que entender que é uma figura de linguagem que nós seres humanos, para que nós seres humanos, melhor dizendo, possamos entender ou conhecer as verdades acerca de Deus. Em outra maneira também, onde Deus se revela muito no Antigo Testamento, é na sua forma teofônica. E o que isso significa? Significa que Deus se fazia presente através de manifestações em algum lugar ou em determinados lugares, pois teofania significa manifestação de Deus. Outro modo também de Deus aparecer é na forma de anjo do Senhor, que é uma prefiguração da pessoa do Deus Filho, revestido de um corpo humano por um curto período de tempo, a fim de se tornar visível aos homens. Só que nós devemos tomar um cuidado para não confundir o anjo do Senhor, que tem um artigo definido, o anjo do Senhor, com os anjos comuns, se é que podemos dizer assim, né? Os anjos que a Bíblia relata, pois esses anjos comuns, né, pegando assim dessa maneira, não recebem adoração, ao contrário do anjo do Senhor. Para você ter uma ideia, em Apocalipse capítulo 22, versículo 8 e 9, João, a Bíblia diz que João se prostra aos pés do anjo para adorar. E o que o anjo diz para João? Não faça tal coisa, pois sou conservo seu e de teus irmãos. Em contrapartida, o anjo do Senhor recebe adoração. No livro de Juízos, capítulo 13, Manoá oferece sacrifício e o anjo do Senhor aceita. E não somente isso, no versículo 18, ele diz que o nome dele é maravilhoso. Então, afinal, o que Moisés viu? Depois dessa explanação que Deus ele se revelava de maneira teofônica, através do anjo do Senhor, que nós temos figuras de linguagem pelo qual conhecemos como antropomorfismo, é atribuir características humanas a Deus para que possamos compreender as suas verdades. Então, o que significa dizer que Moisés viu as costas de Deus? Se nós lermos versículos anteriores, Moisés pede para ver a glória de Deus, a kavod, ou seja, Moisés queria ver a manifestação plena de como
como Deus é. Só que isso era um pedido impossível. Então, se nós analisarmos todo o contexto envolvido ali, nós vamos poder perceber que o homem só podia ver o lugar onde Deus havia passado e que somente em Cristo Jesus nós temos a revelação plena de Deus. Porque o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, vai dizer que o Filho unigênito que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, as costas de Deus que Moisés vê é apenas um deslumbre particular da sua glória, ou da glória de Deus, e não a manifestação plena como ele queria ver. Amém? Meus queridos irmãos, espero que esse vídeo possa lhe ajudar de certa maneira. Tem muitas coisas que poderiam ser abordadas aqui, mas de uma maneira bem simples, para que você possa entender. E eu espero que você possa ter entendido e que eu possa ter ajudado de certa maneira. Que Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.